Aula de número 2. Prestem atenção, são conceitos relativamente simples, mas importantíssimos. Conceitos de física, né, termodinâmica, mas que todos eles são importantes para o entendimento da disciplina ar-condicionado, tá bom? Comecemos aqui com peso e massa. Peso é a força com que um planeta atrai um corpo sobre sua superfície, de modo que ele é calculado pelo produto da massa e a aceleração da gravidade. É a segunda lei de Newton, tá, pessoal? Isaac Newton, né, um físico famosíssimo, na minha opinião, um dos cérebros mais brilhantes, uma das pessoas mais inteligentes que já nasceram na face da Terra, tá? A segunda lei de Newton é a que a gente usa, é a força-peso, tá? Já voltamos aqui. Falando em massa, né? Massa é a medida de quantidade de matéria. É o que lemos em uma balança quando colocamos um corpo sobre ela. Ou seja, o que você lê quando sobe uma balança é a sua massa e não o seu peso. Massa é uma constante, constitui o corpo, enquanto o peso varia conforme a gravidade de um determinado corpo celeste. Portanto, a força, peso, né, que é uma força, é igual ao quê? A m vezes g. A massa de um corpo vezes g, onde g é a aceleração da gravidade, certo? Então o João, olha o João aqui, pesa 95 quilos. Afirmação correta ou incorreta? Claro que é uma informação incorreta. Por quê? João não pesa 95 quilos. João tem uma massa de 95 quilos, tá? O João pesa, na verdade, ó, o peso do João é a massa dele vezes g. G é a aceleração da gravidade aqui nossa, né, terrestre, na Terra, né? 9,81 metros por segundo ao quadrado. Não se preocupe com unidades, isso aqui não muda. Estou fornecendo para vocês aqui um número, tá? Que é a constante. Então, 95 quilos vezes 9,81 metros por segundo ao quadrado dá 932 kg vezes metro por segundo ao quadrado. Ou, simplesmente, esse número, esse pequeno palavrão aqui, ó, quilograma força vezes metro dividido por segundo ao quadrado, é chamado de Newton na física. Então, qual é o peso de João? Simples, é 932 newtons. Qual a massa de João? 95 quilos. Dê uma olhada aqui, ó. Mas seu peso vai mudar. Um erro bem comum é confundir massa com peso. Mas é do YouTube que eu tirei isso, claro. Licença Creative Commons. Ela marca um valor qualquer, por exemplo, 80 quilos. A gente costuma chamar esse valor de peso. A gente costuma falar assim, olha, eu peso 80 quilos. Mas na realidade o que a balança faz é calcular a nossa massa, que pelo sistema internacional de unidades é o quilograma. Está um pouco confuso, mas eu vou explicar melhor. A massa é a quantidade de matéria presente no corpo e medida em uma balança. No Sistema Internacional de Unidades, a unidade padrão escolhida desde 1960 para a massa é o quilograma. Todos os corpos possuem massa, independente de onde estiverem. O João tem massa de 78 kg na Lua, em Marte, ou mesmo se estivesse isolado em qualquer outro corpo. A massa é única do João. Porém, não é isso que ocorre com o peso, que pode ser calculado por meio da multiplicação entre a massa do corpo e a aceleração da gravidade local. É a segunda lei de Newton. Vamos utilizar o João como exemplo. Qual seria o peso do João na Terra? Então a gente vai utilizar a fórmula. Peso é igual ao produto da massa pela aceleração da gravidade. Na Terra, a gravidade é aproximadamente 9,807 metros por segundo ao quadrado. Mas para efeito de cálculo, vamos arredondar para 10. Então 10 vezes 78, chegamos em 780, que é o peso do João. A gente só não pode esquecer da unidade, que para peso é Newton. Então o João pesa na Terra 780 newtons. E quanto ele pesaria na Lua? Vamos lembrar que na Lua a massa do João continua sendo 78 kg, mas seu peso vai massa mudar, não muda. A gravidade da Lua é diferente. Ela é de aproximadamente 1,66 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, utilizando novamente a fórmula, temos que 78, que é a massa do João, vezes 1,66, que é a gravidade na Lua, chegamos em 129,78 newtons. Então esse é o peso do João na Lua. Isso quer dizer o quê? Que na Lua, João sentiria como se ele tivesse 13 quilos aproximadamente. Ele se sentiria mais leve, pois lá a gravidade é menor.
Agora vamos pegar um planeta onde a gravidade seja maior. Vamos pegar Júpiter, que a gravidade é de 24,79 metros. Só interrompendo aqui que a gravidade, no caso, é maior ou menor em função da massa do planeta, tá? Então, quando ele pegou um planeta maior aí, ó, a gravidade, a força da gravidade é muito maior. Quando ele pegou a Lua, que é uma massa muito menor do que a Terra, a força da gravidade é menor, 1,66 metros por segundo ao quadrado, tá bom? Por segundo ao quadrado. Multiplicando esse valor por 78, que é a massa do jogo, a gente acha o peso do jogo em Júpiter, que é de 1933 newtons. Ou seja, em Júpiter, o jogo se sentiria como se tivesse 193 quilos. E ele se sentiria mais pesado em Júpiter, porque lá a gravidade é maior. Então, com isso, eu espero que vocês entendam a diferença entre peso e massa. Entenderam aí? Simples, né? Simples, bacana, entendeu o conceito, né? Tá certo? Então, tinha que ser João, né? Continuando aqui, também importante, com peso e massa são importantes, o que vem a seguir, mais importante ainda para o nosso segmento de ar-condicionado, tá? Que seria o conceito de pressão. Se você martelar 2 pregos contra a parede, verá que o prego mais pontudo entrará na parede com mais facilidade. Por que será, né? O prego pontudo entra na parede facilmente porque a pressão que ele exerce sobre a parede é maior. Assim, quanto menor for a área de aplicação da força, mais facilmente o prego entrará na parede, pois maior será a pressão que ele exercerá sobre a parede. Assim, a pressão pode ser definida como a relação entre a força e a área em que a mesma está sendo aplicada. É isso aqui, ó. Pressão é uma força aplicada em determinada área. Por que o prego entra bem na parede? Porque eu tenho uma área pequena aqui, ó. Está no denominador, né? Ou seja, uma área pequena aqui eu estou com um certo valor de pressão. Se eu aumentar essa área aqui, eu diminuo o valor da pressão, ou seja, uma pressão menor. Então, uma área pequenininha, a pressão é maior, o prego entra facilmente na parede. E muitos outros exemplos, tá? No Sistema Internacional de Unidades, a unidade de pressão é Newton por metro quadrado. Falamos que Newton, agora há pouco, é para definir força-peso, não é? Muito bem, e área é dada em metro quadrado, por isso Newton por metro quadrado. Simples, né? Também conhecida como Pascal, tá? Esses são nomes, tá, pessoal? Vão guardando aí, podem voltar ao vídeo quantas vezes forem necessárias, tá? Mas é isso. 1 Newton corresponde à força exercida sobre um corpo de massa igual a 1 kg, que lhe induz uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado na mesma direção e sentido da força. É a tal segunda lei de Newton. É a unidade derivada do sistema internacional. Lembrando que sistema internacional de medidas é o adotado, mas tem outros sistemas. Sistema britânico, por exemplo, sistema métrico, tá bom? Não é o caso aqui, não é objeto. O plural do nome da unidade é newtons, tá? Newtons. Em análise dimensional, ou seja, em termos de dimensão, força igual a massa vezes a aceleração. Tá? Muito bem. O que eu estou querendo dizer aqui? Pressão, como eu disse, é muito importante. Vamos continuar lendo um pouquinho mais. Ao nível do mar, a temperatura de 0 graus Celsius, a pressão é dita normal se igual a 101,325 Pascal, 1 atm ou 760 mm de mercúrio ou ainda 1013 milibar ou 1 bar, tá? 1,01. Calma, ficar calmo aí. Isso aqui é a unidade de pressão, tá? A utilização de bar para pressão é bastante comum, né? Então, 1 bar igual a 10 a quinta Pascal, que é igual a 0,1 megapascal, que é igual a 100 quilopascal. Não se preocupe em guardar isso para o nosso curso, para os módulos de ar-condicionado que vem adiante, porque a única coisa que vão ter que saber é a unidade de pressão do fluido refrigerante dentro do circuito, ou fora, ou dentro da garrafa, enfim, tá? Que vai ser em quilos, ou seja, quilograma-força por centímetro quadrado, quilograma-força por centímetro quadrado, ou seja, uma força sobre uma área, né? Que isso é que é pressão, tá certo? Ou vai ser em libras, tá? Que é sistema britânico, só isso. Lá na frente eu digo mais sobre isso. Por enquanto você tem que guardar o quê? Pressão é força sobre área. Também interessante guardar o seguinte conceito agora. Para medir pressão atmosférica, utiliza-se o barômetro. Por isso,
Às vezes a pressão atmosférica é também chamada de pressão barométrica. Já ouviram? Lembra lá da escola? A pressão absoluta, ou seja, a total, né? É a pressão real num dado local e é medida em relação ao vácuo. A maior parte dos aparelhos de medição são calibrados de modo que o zero absoluto corresponda à pressão atmosférica. Assim, a pressão atmosférica, ou aliás, a pressão manométrica, que é do aparelho, né, seria igual a absoluta menos a atmosférica, tá? Então, quando o manômetro está medindo uma pressão aqui, ele está medindo o quê? Uma pressão relativa, ou uma pressão manométrica, a pressão do próprio instrumento, tá certo? Querem um exemplo? Vamos lá no meu carro, no posto de gasolina, vamos colocar, me põe aí 30 libras. Para começar, não é libras o correto, né? Seria libra-força, porque é por libra-força por polegada quadrada, tá? Sistema britânico. Poderia passar isso para quilo também, tá? Quilograma-força por centímetro quadrado, que são as duas que nos interessam. Anotem aí, ó. Pressão para refrigeração e ar-condicionado é dada em quilograma-força por centímetro quadrado ou libra-força por polegada quadrada, sistema britânico. Sistema internacional ou sistema britânico. Anote aí, que é isso que vai ser preciso. Então, voltando ao exemplo do carro, parei lá para abastecer, etc. E quis completar, ver se a pressão dos pneus, né, se tá boa, né? Eu pedi para colocar 30 libra-força por polegada quadrada. Obviamente que eu não falei assim para o frentista, né? Coloca 30 libra-força por polegada quadrada, que ele vai falar para mim que a farmácia é do outro lado da rua, né? Tô brincando. Enfim. Aí, que pressão é essa que está sendo medida ali no instrumento? É a pressão do instrumento, é pressão manométrica. Manométrica, ou seja, a pressão de fato ali, tá? Ou relativa. Se eu quiser saber a pressão absoluta, eu tenho que somar com a pressão atmosférica. Também é um conceito importante, mas eu prefiro que vocês guardem aí na cabecinha de vocês que em ar-condicionado e refrigeração nós precisamos saber que a pressão é dada em quilograma-força por centímetro quadrado no sistema internacional ou libra-força por polegada quadrada no sistema britânico. Guardem aí. Um conceito bom de pressão, olha aqui. Eu já mostro já. No nosso caso, o instrumento que mede pressão e acompanha o instalador, é o que eu falei. Ou o mecânico de manutenção é o conjunto de manômetros, válvulas e mangueiras, chamado de manifold, como esses aqui, tá? Mas o manifold vai importar aquelas duas pressões que eu falei, tá? Eu tenho aqui um exemplozinho aqui de um barômetro, lá, cortesia do nosso amigo professor Raimundo, lá do Senai, da Universidade de Ceará. Vamos ver se isso aqui abre rapidinho aqui. Se demorar, eu vou pausar o vídeo, mas acho que não. Dois instrumentos são usados para medir a pressão atmosférica. Vocês já vão entender já o que é pressão atmosférica. Antes de eu ler aqui, eu vou dar a minha definição que eu escutei há muito tempo. Minha não, de alguém. O que é pressão atmosférica? Pressão atmosférica é o peso, prestem atenção, é o peso da coluna de ar sobre sua cabeça. Então, até lá em cima, onde acaba o ar atmosférico, que eu não sei exatamente se é estratosfera, enfim, onde termina a coluna de ar, se você medir até lá, sei lá, você tem 12 quilômetros de uma coluna de ar fazendo força aqui na sua cabeça, né? O peso dessa coluna de ar seria a pressão atmosférica. Por isso que ao nível do mar, essa coluna é enorme, a pressão atmosférica é maior. A pressão em si, né? Já que é uma conta, né? Uma diferença, é uma expressão matemática, né? Se eu subir numa montanha muito alta, essa coluna de ar sobre a minha cabeça diminui, portanto a pressão é menor. Entenderam? Vou começar a ler de novo. Dois instrumentos são mais usados para medir pressão atmosférica: o barômetro de mercúrio ou o barômetro aneroide, que é sem fluido. O barômetro de mercúrio foi inventado, que é muito conhecido e ensinado na escola, né? O barômetro de mercúrio foi inventado em 1643 por Torricelli e funciona porque o ar tem peso. Acabei de falar, o ar tem peso, tá? Torricelli observou que se a abertura de um tubo de vidro fosse enchida com mercúrio, a pressão atmosférica iria afetar o peso da coluna do mercúrio. Eu vou dar um play aqui para vocês entenderem. Dá uma olhada aqui, ó. Hg é mercúrio, tá? Símbolo para mercúrio. Vamos encher essa coluninha de vidro aqui, né? E ó, com o dedo tampa, vai colocar lá no mercúrio de novo, ó, e mesmo assim,
vai ter uma força da pressão atmosférica aqui, que é a coluna de ar sobre a nossa cabeça, lembra? Aqui no líquido, ó, fazendo com que dê essa diferença em cima aqui. É um vácuo que tem aqui. Essa diferença aqui é 760 milímetros de Hg, tá certo? Olha aqui, ó. E conforme a altitude, ó, 305, nível do mar, 0, seria essa pressão atmosférica aqui, ó, 760 milímetros de mercúrio. Conforme eu subo, ó, quanto mais alto eu vou, menor esse número aqui, que foi o que eu acabei de falar, tá? E eu também falei que o que a gente usa de usar, aqui tá faltando um Fzinho, ó, quilograma-força por centímetro quadrado, tá? Tá faltando um Fzinho aqui. A pressão, dada em quilograma-força por centímetro quadrado, também diminui. Toda a pressão, ou em polegada de mercúrio também, libra-força por polegada, bar, tá vendo? Elas diminuem. Diminui por quê? Quanto mais alto, menor a coluna de ar. É esse desenho aqui. Tá bom? Gostaram? Eu gostei. Eu vou, então, parar por aqui e vejo vocês na aula seguinte, cujo título está na tela. Tá bom? Até já.